Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. A palavra é esta, Senhor Deus, que fala aos nossos corações no dia de hoje. Queremos ser, sim, Senhor, ouvintes atentos do Teu Evangelho, Pai. Queremos estar hoje sedentos por Cristo. Queremos estar, Senhor Deus, sensíveis ao Teu Espírito Santo. Reverentes, Senhor Deus, no nosso proceder, com a nossa vida, Senhor Deus. Queremos, sim, Deus, ser tementes à Tua voz. Usa-me para isso, ó Pai. Dá-me a ousadia e coragem, Senhor Deus, de proclamar as Tuas verdades, Senhor Deus. Assim te rogo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Antes de falarmos um pouco sobre o texto bíblico, eu queria fazer algumas considerações. Realmente estou mais uma vez grato ao Senhor pela oportunidade aqui de servir esta igreja, de trazer essa palavra. Nessa semana nós passamos por um momento delicado como igreja. Entretanto, eu sim me regozijo no Senhor, porque durante essa semana houve um esforço, um custo necessário. Investir em meditação, oração e estudo. E com isso eu pude achar refrigério para a minha alma nesses tempos difíceis. Eu me alegro sim em compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração e espero que Ele possa fazer o mesmo com vocês hoje. Acerca da pregação do Evangelho e da necessidade desse momento para as nossas vidas, quando há esse momento de reunião como congregação, um conhecido pregador chamado Martin Lloyd Jones, ele disse em seu livro Pregação e Pregadores o seguinte: a pregação precisa estar em uma posição primordial. Por quê? Porque a verdadeira pregação aborda os problemas pessoais, de tal modo que poupa muito tempo a um pastor. Meu argumento é que se o Evangelho for verdadeiramente pregado, ele pode ser usado pelo Espírito de modo admirável no tratamento de casos e problemas individuais, sem que o pregador ao menos tenha consciência disso. Por isso, conforme nós já oramos anteriormente, que o Senhor haja por meio da pregação da sua palavra. Então, indo para o texto, vejamos o primeiro movimento que iremos fazer é compreender o significado da palavra discípulo. Discípulo é uma palavra derivada do verbo em latim dicere, que significa aprender. Não é à toa que os apóstolos chamavam Cristo de Rabi, que significa mestre. Pois Cristo assumiu uma posição de autoridade diante desses homens. No grego, essa palavra é matetes, que significa aprendiz, estudante ou seguidor de um mestre. Hoje, no nosso mundo moderno, temos a palavra aluno como algo semelhante. Entretanto, para o conceito bíblico, discípulo é uma palavra muito mais profunda e abrangente. Uma aplicação mais atual ainda seria um aluno comprometido com seu professor. Um aluno disciplinado, que aprende com eficácia. Então, para melhor compreendermos o que Cristo quer dizer com a palavra discípulo, vamos então ao texto bíblico, com foco no versículo 26, 27 e 33, onde Jesus ele faz questão de repetir essa palavra por 3 vezes. Por isso, nós compreendemos que, para ser discípulo, nós precisamos estar em discipulado. No contexto cristão, essa palavra discipulado tem 2 sentidos, o que no português pode ser chamado de homonímia. O primeiro sentido da palavra discipulado é aquele que daremos a um maior foco na exposição de hoje. Esse significado é o ato de seguir e imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a doutrina da imitação de Jesus. O segundo sentido, ele se refere ao ato de ajudar alguém a seguir e a imitar o nosso Senhor Jesus. Há outros exemplos de homonímia no nosso português, entretanto, não estão de todos relacionados entre si. Por exemplo, manga, que é a fruta, e manga comprida ou curta, de uma peça de roupa. Diferente desse exemplo, na palavra discipulado, há uma relação intrínseca diante de 2 significados em comum.
Por isso entendemos que o ato de seguir a Jesus pressupõe o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Se dermos a devida atenção, já nos versículos finais do nosso texto, versículos 34 e 35, é isso que essa pressuposição quer dizer. Com isso eu queria dar um primeiro alerta. Antes da gente passar para uma abordagem mais expositiva do texto, versículo a versículo, vamos ver o que o texto quer dizer, rapidamente aos nossos olhos, como uma leitura devocional. O primeiro alerta é: só consegue discipular quem de fato é discípulo. Se nós não somos fiéis seguidores de Cristo, não ajudaremos a absolutamente ninguém. Se não somos alunos aplicados, se Ele não é o nosso mestre de fato, o nosso rabi, vã é a nossa fé e a nossa vida. Inútil se torna a nossa influência na vida de quem amamos, inclusive na vida de quem não nos ama. Bom, antes então do nosso segundo alerta, vamos compreender agora o significado da palavra custo. Vejamos os exemplos que Cristo traz para aplicar o custo de algo. Eles estão nos versículos 28, 29, 30, 31 e 32. Meus irmãos, nós só conseguiremos beber espiritualmente desse texto se compreendermos o que pode nos custar ser um verdadeiro imitador de Jesus Cristo. Aqui os irmãos que preferem disciplinas exatas, com base lógica, números, resultados, eles podem dizer um aleluia nesse momento. Aos que optam por disciplinas humanas, com maior conceito de subjetividade, observação, reflexão, aprendam com os irmãos de exatas. O custo está relacionado com cálculos, perdas, ganhos, preparação, organização e consciência. Aquele que quer pagar o custo de algo precisa saber onde vai se meter. Ou aquele que já está comprometido com algo, ele deve ter a exata consciência daquilo que vai lhe custar aquilo. É uma grande falha nossa assumirmos compromissos muitas vezes sem calcular corretamente o custo dos compromissos, só visando a recompensa final, ou já estarmos compromissados com algo sem reconhecer o esforço necessário que precisamos colocar naquilo para que cheguemos à recompensa final. Eu falo por mim próprio, pelas experiências que eu vivo e vivi, de vir a Portugal, de dizer sim quando deveria ser um talvez, de ter mais um filho, abandonar um compromisso, organizar o meu dia, prioridades. Então, todos nós temos que calcular custos na nossa vida, sejam pequenos ou grandes. Sejam compras no supermercado, sejam o que nós não devemos comprar. Todas as nossas pequenas e grandes decisões têm, de fato, um custo. Então, na nossa vida material, há de fato duas grandes falhas de cálculo que nos fazem ser imprudentes. A primeira grande falha é não visualizar claramente o real valor da recompensa final. Recompensa essa que nos pede grandes esforços. Na nossa vida pessoal, muitas vezes ignoramos absolutamente o devido valor de coisas importantíssimas. Por exemplo, a nossa família, onde já estamos inseridos. De quem nós somos irmãos, o trabalho que já temos, filho de quem somos, já estamos inseridos nesse contexto, então, obviamente, isso nos pede um custo alto. A segunda grande falha é calcular mal os esforços necessários para se conseguir algo, se alcançar algo. Por mais que seja algo que desejemos muito. Por exemplo, estudos, projetos, um novo trabalho, amizades, promessas que fazemos, um relacionamento que iniciamos. Mas veja, os cálculos de custo que Jesus aqui quer trazer, ele não diz respeito aos dilemas da vida material. Ele diz respeito aos dilemas da vida espiritual. Por isso, ao visualizar esse segundo alerta, que seria ser discípulo, custa. Devemos também ter em mente que talvez possa custar mais do que imaginamos. Vamos somar esse alerta então ao primeiro, e assim retiramos duas grandes verdades desse texto, que é: para discipular é preciso ser discípulo,
E para ser discípulo, há um custo alto. Dados esses dois alertas, vamos então seguir uma exposição mais expositiva, mais versículo a versículo do texto bíblico. Voltemos ao versículo 25, que nos diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Imaginem, meus irmãos, o Cristo, Filho do Deus vivo, com aquele tanto de gente a segui-lo. Ele olha à sua volta, tantas pessoas, a imagem e semelhança do seu Pai, criados todos eles por Deus. Então Cristo pensa: chega. Esse povo não sabe o que está fazendo aqui. Eles não me conhecem de fato. O principal interesse das pessoas em seguirem a Jesus envolvia muita coisa, menos conhecê-lo de verdade. Envolvia curiosidade, benefício próprio, nenhum tipo de reflexão consciente sobre o que é discipulado e o custo envolvido nesse aprendizado. Pessoas o seguiam porque o viam como um curandeiro, gentios o queriam conhecer porque ele também ensinava aos chefes das sinagogas coisas espirituais. E esses líderes o odiavam por isso. Os judeus, eles queriam saber quem era o homem que disse que não veio para abolir a lei, mas que conseguia cumprir a lei com perfeição. Curiosos. Quem era esse que fazia milagres, sinais e maravilhas? Quem era o homem que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes, que entrou em Jerusalém diante dessa mesma multidão? Essa entrada, meus irmãos, ela foi triunfal, conforme nos diz Zacarias 9:9. Eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Essa mesma multidão aqui, ela dizia sobre ele o que é dito em Mateus, capítulo 21, versos 9 a 11. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Vejam, meus irmãos, eles conseguiam louvar a Cristo como ele merece ser louvado. Mas eu vos pergunto novamente: quantos desses sabiam e o conheciam de fato? Por isso Cristo, no texto de Lucas, ele queria dizer para essas pessoas, no capítulo 14, no nosso texto de hoje: para me conhecerem de fato é necessário pagar um preço muito caro. Para me seguirem é necessário seguir o meu exemplo. Vocês realmente sabem o custo de me seguir verdadeiramente? De certo que se soubessem, não estariam aqui. O custo que nos permite seguir este caminho de discípulos de Jesus foi muito caro, meus irmãos. Pois ele deu a sua vida por amor a nós, verteu o seu sangue carmesim que nos lava dos pecados, conforme foi lido em Hebreus 9. Ele carregou a sua cruz e morreu morte terrível por obediência ao seu Pai. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. O texto nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, seguir a esse homem é seguir a Deus. Vocês estão preparados para isso? Você consegue calcular o custo diariamente dessa escolha? De seguir esse exemplo de abnegação? Então você pode me perguntar: mas veja, Cristo já fez tudo por mim. Ele já verteu o seu sangue, ele já morreu na cruz.
eu não preciso fazer mais nada, correto? Sabe qual é o nome disso? Graça barata. Houve um homem na história recente, ele usou esse termo, graça barata. Ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial e durante esse período houve um plano para matar Adolf Hitler. Esse proeminente líder cristão estava envolvido nesse plano. Entretanto, ele foi descoberto, preso e morto por ordem de Hitler. Todavia, esse livro dele foi publicado e se tornou um clássico cristão. Preste bem atenção novamente no termo que ele usa, graça barata. A crítica e a ideia desse homem é atacar essa graça barata. Foi o que Cristo estava fazendo com essa multidão que queria graça barata. As pessoas ouvem falar de Cristo e rapidamente dizem, sim, eu recebi. As pessoas ouvem o evangelista e falam, sim, eu aceito esse Jesus. Eu realmente acho que ele perdoa os meus pecados. Eu realmente preciso de alguém que não se importe com os meus pecados. Se dizem que ele os perdoa, ótimo. São tantos pecados que foi ótimo achar alguém que não se importa com eles. Pensemos nós então, irmãos, com reverência, quantas vezes já pecamos deliberadamente, conscientemente, confiando e presumindo a graça de Deus. Essa é uma graça barata. Não custou nada a nós esse perdão oferecido. Absolutamente nada. A graça barata é equivalente a uma fé fácil. E uma fé fácil, ela é uma fé mentirosa. Então, todas as vezes que não calculamos o valor e custo da nossa fé, das nossas escolhas, abraçamos uma graça barata. Porque este homem, esse alemão, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, ele queria dizer com isso é que se você vai ser cristão, há um preço a pagar. Vejam vocês mesmos como esse homem escolheu morrer. Ele não foi obrigado, ele poderia muito bem dizer não a esse complô de matar um ditador tirano que tirava a vida de milhares de crianças e pessoas inocentes. Mas não. O custo de seguir a Cristo poderá ser e foi para todos aqueles homens que morreram em nome de Cristo, ser a sua própria vida. Vejamos o que diz Lucas 9, versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Lucas 17, 31 a 33, que nos diz: aquele dia, quem estiver noiado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Então vamos agora ao Apocalipse, onde a carta à igreja de Laodiceia é escrita, e nos diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Vocês têm consciência disso? De quão sério é esse momento que estamos vivendo aqui agora, na pregação do Evangelho? Vocês têm consciência do que é um momento de adoração? Você sabe qual é o custo dessa graça? Ou estamos apenas nos vendo, cumprimentando e nos desejando uma boa semana, como fazemos com alguém que nos atende em uma loja? Eu vos pergunto então, as nossas lágrimas derramadas durante essa semana, elas foram derramadas sem nenhum propósito? Ou nós ansiamos sim seguir a Cristo tão desesperadamente, tememos tanto pela nossa vida, reverenciamos tanto o seu nome e a sua palavra de forma tão fiel, e por isso podemos dizer que
temos alegria no custo que há em seguir o nosso Mestre. Meus irmãos, nós de fato vivemos uma vida de adoração contínua, de profunda reflexão do que devemos mudar diariamente, do que deve ser santificado com tamanha urgência que já não aguentamos mais. O amor por Cristo te consome a ponto de você não aguentar mais o fardo e peso que tem carregado. E os pecados de estimação, às vezes que nós repetidamente falamos, eu não irei mais fazer isso, eu me envergonho de mim mesmo. Assim como alguém que não sabe calcular os custos desses pecados. Por que fazemos isso? É confiando numa graça barata, que não nos custa nada. Mas Deus ele pede que saibamos profundamente com a nossa alma que essa graça foi cara. Muito cara. Essa graça sim custou a vida do homem mais santo que já pisou nessa terra. E deu a vida por você. Em Lucas capítulo 18, versículo 32, a palavra nos diz: Ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então agora aqui nós podemos alimentar o nosso estômago espiritual com o que ele é e o que ele fez. Vamos refletir. Nós podemos ser discípulos deste homem. Façamos nós os nossos cálculos. Façam as vossas apostas, tomem as suas notas, como vocês preferirem. Cristo não estava brincando de ser famoso ou importante com aquela multidão. Ele pedia compromisso verdadeiro. Antes da palavra discípulo, nos versículos principais que abordamos, volte seus olhos novamente ao texto e leia. Bem antes de discípulo, Cristo está dizendo, não pode ser meu. Cristo estava querendo dizer que quem não pode ser dele, quem não pode pertencer a ele, quem não pode ser o exemplo e seguir o exemplo dele. Ele não estava somente avaliando aquela multidão. O Senhor não usa padrões classificatórios aqui. O padrão e o custo, eles são requisitos eliminatórios. Então, vamos abordar agora esses 4 requisitos eliminatórios. Por isso eu digo, não perca o seu tempo, meu irmão, tentando ser aquilo que você não calculou. Calcule para a glória de Deus. Isso significa também dizer, não sejamos mornos diante de Deus. Mas antes disso, vamos nos lembrar que ir até Ele não quer dizer nada que possa nos considerar discípulos. Veja novamente o versículo 26 que diz: se alguém vem a mim, isso não é um pré-requisito para ser discípulo de Jesus. Claramente, através desse pressuposto, compreendemos que, de fato, ir até Jesus não significa ser um seguidor de Jesus. Senão o versículo terminava da seguinte maneira: se alguém vem a mim, é meu discípulo. Se assim fosse, toda aquela multidão curiosa que foi até ele não precisaria ouvir da parte de Jesus o que realmente precisavam fazer para segui-lo como verdadeiros seguidores. Isto é útil para nós, meus irmãos,
nós que fazemos parte dessa igreja, para aqueles que querem fazer parte dessa igreja, para aqueles que ainda não calcularam se querem fazer parte da igreja de Cristo ou não. Ir até Cristo não quer dizer absolutamente nada. Estar aqui, ouvindo Ele ser adorado, ouvindo a Sua palavra, não quer dizer absolutamente nada. Há uma citação de um teólogo brasileiro, que também escreveu um livro acerca desse assunto, que ele diz: a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do seu próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Para essa multidão, Jesus colocou um machado na raiz do problema. Ele sabia que essa graça não seria barata, pois ele haveria de entregar a sua própria vida. Ele está confrontando aqueles que se escondem nessa multidão, pois se quiserem segui-lo de verdade, será necessário que saiam do anonimato e o sigam com os requisitos que ele estabeleceu na sua palavra, e não através dos termos que procuravam para benefício próprio. Vamos então ao primeiro requisito, e esse requisito está no versículo 26, que é aceitar o custo do amor verdadeiro. Amor a um Deus inventado pela imaginação humana não é amor verdadeiro ao Deus das Escrituras. Vamos a Atos, capítulo 17, versículo 29. Que diz: sendo com a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Quando as nossas emoções a Deus são equiparadas como se Ele fosse medido como uma coisa dentre outras, automaticamente Deus não está sendo priorizado. Dessa forma, Ele se torna mais um item na nossa agenda. O ponto aqui, para esse amor ser um requisito eliminatório para aquela multidão e para nós, é o perigo de não amarmos a Jesus como Deus. E não apenas como um profeta, um professor, um mestre ou uma pessoa qualquer. Jesus, ele sempre tem a primazia das nossas vidas. E se assim crermos, ele também terá a primazia na nossa morte. Thomas de Kempis, ele disse: Jesus, ele quer ser amado acima de tudo. Ele não admite rival. Em Isaías 42, versículo 8, é dito: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Em conformidade com isso, Jesus ora. O nosso sumo sacerdote, ele ora. João capítulo 17, versículo 5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meus irmãos, Jesus não divide a sua glória com ninguém. Essa é até uma frase bem conhecida no Brasil. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que isso quer dizer para você? Se Jesus não divide a sua glória com ninguém, quem somos nós para ousarmos em nossos corações e desejos não o colocarmos no lugar que Ele merece, como nosso Deus, Senhor e Salvador? Ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. Mas isso tem implicações. Amar a Deus sobre todas as coisas pode implicar até mesmo rejeição da sua própria família.
Mesmo naquela multidão, dentre aquelas pessoas, essa escolha precisava ser tomada. Isso serve exatamente da mesma forma para nós. Eu vou citar agora o depoimento de um irmão chamado Merdi. Ele é marroquino e escreveu um livro que conta a história de como ele abandonou a falsa religião que seguia e como ele se rendeu ao Senhor Jesus. Ele disse no livro: eu tive de pagar um preço alto por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Hoje eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo a minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E você, o que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? É de certo, meus irmãos, que para o irmão Merdi a graça não é graça barata. Vemos esse exemplo com a própria vida dele. Então, no versículo 26, Cristo queria afirmar: para vir até mim e não estar disposto a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, e disposto a aborrecer a própria vida, considerando assim a própria vida como perda, não é digno de mim. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, está escrito: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então considerem essas palavras, meus irmãos. Aquele que necessita agradar qualquer um desses, seja pai, mãe, irmãos, marido, esposa, mais que a mim, não é digno de mim. Vejam, devemos estar dispostos a frustrar todos eles por amor a Cristo. Eu lembro de um momento na minha adolescência onde eu dava os primeiros passos na minha caminhada cristã. Antes da minha conversão, geralmente aos sábados, eu passava tempo com a minha família. Sábados e domingos. Então, houve um domingo específico, eu estava tão sedento por Deus, que eu queria tanto ir à igreja e ouvir a voz de Deus, adorar a Deus e conhecê-lo mais e mais, que eu até estava disposto a morrer por isso. Eu não trocaria aquele domingo, aquele dia, aquele momento, por nada. Aquela sede e necessidade de Deus que eu estava, eu não trocaria por nada. Entretanto, eu tinha um padrasto que estava enfurecido. Eu morava na sua casa e ele provia para mim e para minha mãe como um pai. Eu me lembro como se fosse hoje da reação dele ao saber da minha ausência, da minha ida ao culto. Sua face ela ficou tão avermelhada de ira que ele deu 2 murros na mesa e disse: já chega. Eu não aguento mais isso. Nesse período eu tinha muito carinho, afeto e respeito por esse homem. Mas eu estava no meu primeiro amor e, portanto, não poderia deixá-lo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia nos diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, eu preferia abandonar tudo naquele domingo. A minha vida, qualquer bem que eu tivesse, a minha família. Pois eu sabia que Cristo me alcançou. Com isso eu quero dizer que temos que calcular o custo disso. O que nos custará seguir a Cristo? Temos que calcular o custo das frustrações, das divisões na nossa própria casa, da não comunhão com pessoas que amamos,
Tudo isso para sermos fiéis a Cristo e amá-lo da maneira que Ele nos ordena a amá-lo. Vejam o que Lucas diz no capítulo 12, versículo 51. Suponde que vim trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Em Lucas capítulo 11, versículo 23, é dito: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Vejam, as divisões aqui mencionadas estão revelando aqueles que ajuntam e aqueles que espalham. É Cristo que faz isso. Ele expõe as nossas fraquezas e falhas para o nosso bem. Deus não pede que desejemos essas divisões, mas Ele está nos dizendo que elas são necessárias. Quem é que deseja viver numa casa dividida? Onde pai e mãe se divorciam e a fé do filho ofende a vida do pai e o proceder do pai? Ou numa casa que a filha quer honrar e amar a Deus, mas a mãe quer disputar com o nosso Senhor Jesus pelo mesmo tipo de honra e amor? Ou quem aqui quer viver numa igreja que mais perde membros do que ganha? Quem deseja ou ora para viver nessas situações? Entretanto, são situações inevitáveis. Então sejamos corajosos o suficiente para enxergar que Cristo expõe os nossos corações e escolhas à vista de todos. Ele expõe o nosso amor, o verdadeiro amor. Portanto, agora que já ficamos familiarizados com o primeiro requisito eliminatório, o como obedecer e amar a Deus da forma que Ele deseja ser amado, vamos ao segundo requisito. Ok, eu já o amo, a minha família é cristã, é até mais fácil amá-lo dessa forma, eu fui ensinado e treinado a fazer isso. Então eu te pergunto, mas você está disposto a sofrer como ele sofreu? Ou melhor, pelo que você está disposto a sofrer? Quem sabe estamos dispostos a sofrer para ganhar mais dinheiro com horas de trabalho, para ganhar reputação diante de outros homens, ou para coisas fúteis e inúteis. Sim, nós sofremos muitas vezes em defesa de nós mesmos, ou sofremos para manter uma amizade desvirtuada. Todos esses sofrimentos têm um custo e calculamos muitas vezes tão mal que nem enxergamos o perigo de alguns desses objetos de desejo. Então Cristo nessa tarde nos pergunta, nessa manhã nos pergunta: você realmente está disposto a ser maldito por amor a Ele? Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos retirou toda a maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Antes da sua partida, ele advertiu os seus discípulos a se lembrarem disso. Ele foi tido como maldito. E não só ele. Em João, capítulo 15, verso 18, ele diz aos seus discípulos, os verdadeiros discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Meus irmãos, o Evangelho ele confronta o nosso orgulho, as nossas preferências, o proceder que os nossos pais nos ensinaram, a nossa cultura, as nossas perspectivas teológicas, todas as escolhas da nossa vida. Então, quando há esse confronto, para o discípulo verdadeiro, só resta uma resposta: submeta-se. Eu sou o Senhor.
Se não estivermos dispostos a nos identificar com a humilhação de Cristo e a participar dela, jamais participaremos e nos alegraremos na sua exultação e ressurreição. Por isso, o segundo requisito para o verdadeiro seguidor de Jesus, vocês já devem saber qual é aceitar o custo do sofrimento. Em Colossenses 1, capítulo 24, Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Vejam, um teólogo proeminente, ele comentou acerca desse versículo da seguinte maneira: o quê? Sabe, às vezes Paulo, o apóstolo, ele é difícil de compreender. Inclusive meu filho Tiago, ele fala isso muitas vezes. Mas aqui, Paulo ele ultrapassa todos os limites quando diz que preenche na sua carne o que resta das aflições de Cristo. Havia alguma deficiência no sofrimento de Jesus que precisava ser suprida pelo apóstolo? O pai disse ao filho: você fez um bom trabalho até certo ponto, mas eu preciso que o apóstolo Paulo termine o trabalho. Não. Paulo não está dizendo que houve falta de mérito, suficiência ou eficácia do sofrimento do Senhor Jesus em nosso favor. O que ele está dizendo é que o sofrimento de Cristo em seu corpo não terminou com a sua morte. Mas ele continua nos sofrimentos do seu corpo, que é a igreja. Veja como no versículo 26 a primeira suposição é: se alguém vem até mim, mas no versículo 27 essa hipótese já é descartada. Por isso o versículo 27 ele começa com: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Ir até Cristo sem a própria cruz é inútil. É mais uma vez desejar graça barata. Por isso, se você está cogitando ir até Ele desejando essa graça barata, é melhor desistir. Se nós cogitamos em viver uma vida sem arrependimento contínuo, confronto, à luz da palavra, exaltação mútua, é melhor permanecer na multidão, no anonimato. Por isso, primeiro nós colocamos sobre os nossos ombros a cruz, então depois desse custo estar bem calculado, estamos conscientes de que poderemos seguir. Essa mesma multidão, ele dizia em Lucas 9, versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Então, meus irmãos, nesse momento que estamos atravessando como igreja, devemos sim relembrar as palavras de Paulo a Timóteo, que inclusive foram mencionadas aqui recentemente, nesse mesmo culto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, antes de partirmos para esse terceiro requisito eliminatório, vamos só entender realmente o que é requisito eliminatório. O requisito eliminatório é uma condição ou competência obrigatória num processo de recrutamento. Se o candidato não cumprir essa exigência específica, ele é imediatamente excluído do processo, independentemente das suas outras valências. Agora, feita essa consideração, vamos ao nosso terceiro requisito eliminatório. Obrigado. Vamos ao versículo 33, que nos diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Irmão, já aprendemos os dois requisitos anteriores. Devemos amar Cristo acima de tudo, e não a homens. E já sabemos que devemos carregar a nossa cruz e estar dispostos a sermos odiados como ele foi odiado. Mas como assim? Isso não é tudo ainda? Vejam bem, após calcularmos o custo disso, Cristo vai além. É como se multiplicássemos os requisitos anteriores vezes 1000 ou vezes 1 milhão. Esse terceiro requisito significa a renúncia de tudo aquilo que pode significar de fato tudo e mais alguma coisa para nós. No versículo 33, Cristo está nos perguntando se os seus pais, os seus confortos, os seus projetos, os seus filhos não são tudo para você, ainda assim, existe algum lugar no seu coração que tudo isso ou alguma outra coisa roube o meu lugar? Por isso esse custo, esse terceiro custo no versículo 33, é o custo de aceitar uma renúncia total, bem ciente da recompensa final. O nosso Senhor Jesus aqui, Ele está nos ensinando a achar o valor real e exato de pertencermos a Ele como discípulos. Por mais que a recompensa de tudo que este mundo possa nos oferecer, ou possa ser boa e prazerosa, devemos calcular que em toda a renúncia de tudo isso, ainda ficamos a ganhar. Deixamos pai, mãe, entes queridos, aceitamos sofrer em amor ao nosso Senhor Jesus, renunciamos tudo e o que ganhamos. O que tudo aqui nessa terra pode nos oferecer não se equipara com a recompensa da sua glória, do seu poder e do seu Espírito nas nossas vidas. Meus irmãos, é no ato dessa renúncia, desse mundo e tudo que nele há, que experimentamos a vontade do nosso Pai em pertencer de fato a Deus. Vamos a Romanos 12, versículo 2. O texto nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, o mundo inteiro, ou tudo que possa estar na nossa imaginação, que venha a disputar com Cristo, seja até mesmo a nossa autoimagem, a nossa honra, a nossa glória, a nossa razão, a nossa felicidade, tudo isso, meus irmãos, deve ser renunciado. Se isso não for possível, calculem, não podemos ser discípulos. Em Mateus 16, versículo 26, é dito: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Vamos então ao nosso quarto e último requisito eliminatório para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu diria que esse quarto requisito, ele é a prova prática de que fomos aprovados nos requisitos anteriores. Vejamos os versos 34 e 35 que dizem: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal é certamente bom. Um discípulo, certamente, é bom. Mas o verdadeiro discípulo,
ele salga a vida dos outros? Ou ele é insípido? Ele ajuda os outros a colocar todos os requisitos que já abordamos aqui anteriores em prática? Ou ele nem muda ele mesmo, quanto mais a vida do seu próximo? E a astúcia nossa, acharmos que, a não sermos eliminados nos requisitos anteriores, nós podemos ser insossos nessa terra, aguardando tranquilamente o dia em que Ele nos chame ou que Ele volte, aguardando de forma inútil, sendo insosso, escondendo o tesouro do Evangelho. A esse sal que não salga, o versículo 35 diz: lançam fora. E que adianta amar a Deus acima de todas as coisas, sofrer pela causa de Cristo, abnegar tudo e ainda assim sermos inúteis? A casa de Deus, das nossas famílias. De que adianta? Meus irmãos, arregassem as vossas mangas. E aqui eu quero dizer mangas de camisa. Precisamos, com este amor a Deus, com esta disposição em sofrer por Cristo e com esse desapego das coisas dessa terra, decidir sofrer uns pelos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, confrontar uns aos outros. Sofrer pelos que conhecem a Deus, pelos que não se arrependem, pelos que não conhecem a Deus, até mesmo por aqueles que achamos que conhecem a Deus mais do que a nós. Nós desejamos, devemos desejar, salvar a vida deles com as nossas vidas, a nossa devoção, o nosso exemplo. Por isso, o quarto requisito para sermos discípulos de Cristo é trabalhar para o Senhor, ajudando outros a serem identificados como trabalhadores e discípulos de Cristo. De outra maneira, meus irmãos, nós seremos imprestáveis, dependentes de uma graça barata, de uma fé fraca, onde não há força sequer para mudarmos a nós mesmos através de Cristo, quanto mais a vida do nosso próximo, quanto mais a vida daquele que compartilhamos o nosso lar, compartilhamos esse recinto, a nossa igreja, ou até mesmo no nosso trabalho. Meus irmãos, essa graça de seguir a Cristo, de sermos discípulos de Deus, verdadeiros aprendizes do Senhor, lembrem-se, ela foi paga com um alto preço. Vamos nos render a essa graça. Ela não é barata. Vamos nos alegrar nos nossos sofrimentos, para que possamos sim ser chamados de imitadores fiéis do seu Filho.